canal. E no vídeo de hoje, estou sem luz em casa, então eu falei, que melhor fazer não tendo luz em casa? Vou ler um livro. Então, vamos lá, galera. Vamos começar a ler, finalmente, Emily Henry, entendeu? Emily Henry. Pra quem não sabe, eu estou fazendo um desafio no ano de 2025, lendo todos os livros dela, tá? Lendo todos os livros da Emily Henry. Eu tenho todos aqui na minha estante. E até o lançamento, que vai lançar em maio, eu já comprei na pré-venda. Pra vocês verem a loucura. Então vamos lá, né? Começar essa leitura aqui. Esse vai ser o primeiro livro que eu vou ler dela. E eu confesso que eu estou com altas expectativas em todos os livros dela, que todo mundo fala que é maravilhoso. Obviamente, tem algumas pessoas que não gostam mais de um do que do outro, enfim. Mas eu realmente estou com altas expectativas para essa leitura. E eu escolhi esse, né, leitura de verão, primeiro, né, para ser o primeiro, porque a minha intenção era ler no verão. Eu coloquei na minha TBR de fevereiro, de março e não rolou. E já estamos no outono, mas tudo bem, né? O importante é a gente ler. Então é isso. Teremos vídeos de todos os livros que eu ler dela, né? Um vlog de leitura. Então, se você gosta e não quer perder nenhum vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ative as notificações e já comenta qual é o seu livro preferido da Emily Henry, que eu quero saber, tá? Então, vamos lá. Vou ler a parte de trás aqui e... Enfim. Eu confesso que de todos os livros eu já sei mais ou menos a sinopse, assim, mas de todos eu consegui fugir ao máximo possível de spoilers. Então, é isso. Vamos ver como vai ser, né? Bom, uma escritora de romances que não acredita mais no amor e um escritor literário sufocado pela rotina se envolvem em um desafio que pode subverter tudo o que eles sempre pensaram sobre o que é ser feliz. August Everett, não sei falar, é um aclamado autor de ficção literária. January Andrews escreve romances best-sellers. Enquanto ela cria seus felizes para sempre, ele mata todos os seus personagens. Meu Deus. Eles definitivamente são polos opostos. A única coisa que têm em comum é que, durante 3 meses, vão morar em casas de praia vizinhas, ambos falidos e paralisados por um bloqueio criativo. Até que, em uma noite nebulosa, uma coisa leva a outra e eles fazem um acordo que tem o objetivo de arrancá-los da zona de conforto. August vai passar o verão redigindo um livro com final feliz e January vai escrever o próximo clássico da literatura. Ela vai levá-lo a viagens de campo dignas de uma comédia romântica e ele a acompanhará em entrevistas com sobreviventes de um culto. Obviamente. Cada um vai finalizar um livro e ninguém vai se apaixonar. Será? Meu Deus, gente. Primeiro, eu já fiquei chocada com os nomes. Augustus. Não é Augustus. E January. Agosto e janeiro. Esse vai ser o nome que eu vou ler sempre, entendeu? Mas enfim. Vamos começar, galera. Estou animada, entendeu? Estou animada. Então, para te começar. Antes eu vou separar qual vai ser o marca-texto que eu vou usar, porque eu gosto, sim, de rabiscar os livros, entendeu? E os post-its, né? Então, eu vou separar isso e mostro pra vocês. Acho que eu nunca mostrei aqui no canal, mas eu tenho essa caixinha aqui de MDF, ó, de madeirinha. E aqui eu coloco todos os meus post-its.
E, enfim, é bem pequenininha, mas eu acho que fica super organizado e fica na minha gaveta, que eu tenho fácil acesso, então é isso. E eu tenho até que bastante post-its, né, como vocês podem ver aqui. Então, vamos lá. Daí, o que eu faço? Eu sempre tento pegar cores que tem na capa, tá? Então, aqui temos azul, um vermelhinho e um laranja. Então, essas são as cores que eu vou pegar pra a gente fazer as anotações, né? E o marca-texto eu também gosto de combinar. Então, como aqui a predominância é o laranja, então eu vou pegar o marca-texto laranja. E é sempre assim, gente, que funciona, tá? Então, aqui eu vou escolher um laranja que se aproxime melhor. Ó, tem essa cartelinha aqui, que tem um vermelhinho aqui que combina com essa cor aqui, ó. E já tem um laranja. Laranja não é bem o tom, né? Deixa eu ver se tem outro aqui. Ah, eu acho que esse aqui é o tom, ó. Ficou perfeito, ó. É. Então, vou pegar esse daqui. Esse. Uau! Ficou muito no tom. Esse daqui. Ai, nossa, não sai. Aqui. Esse daqui aqui. Esse daqui aqui. Nossa, esse aqui ficou muito igual. Olha isso. Enfim. E agora um azulzinho. Vamos lá procurar o azulzinho. Aí. O azul é um azul clarinho, né? Esse funcionaria. Deixa eu ver nessa cartela aqui. Acho que esse aqui, hein? Esse aqui já é muito escuro. Acho que eu vou pegar esse aqui, ó. Tadã! A gente volta pra cá. Então, ficou assim, ó, galera. Ó, o azul claro. Na câmera tá muito melhor. Pessoalmente, esse daqui tá mais um cinza, mas na câmera tá muito bom. Esse laranja aqui, ó, acertei super, entendeu? E o vermelhinho aqui. Arrasou, arrasou. Daí, o que eu faço? Pra não gastar tanto, né? Porque esses post-its eu comprei lá na China, na Shein. Então, demora horrores pra chegar. Eu divido ele aos... calma. Deixa eu guardar aqui. Então, como demora muito pra eles chegarem, eu divido eles ao meio com uma mini guilhotina aqui. Antes eu fazia na raça com estilete, mas com a guilhotina, nossa, ajuda muito a vida. Às vezes, eu uso muito no livro, sendo que o livro fica todo marcado. E daí não sobra nenhum post-it, mesmo dividindo em dois. Então, assim, depende do livro, né? Mas, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço. Eu sempre pego 4 post-its aqui. 3, 4. E eu vou colocando aqui, ó. Eu tento deixar reto, né? Mas, enfim, às vezes não rola mesmo. Daí eu vou colocando tudo aqui, daí eu faço só uma vez e perfeito. Sabe? E é isso, vou fazer isso agora e já volto. Finalizei, então vou mostrar pra vocês aqui, ó, a capa e os post-its. Meu Deus, como muito bom, cara.
E eu sempre deixo aqui na primeira página, que daí é mais fácil, sabe? Então, vou sair, daí eu só pego o livro, o marca-texto e os post-its já estão aqui, sabe? E até mesmo pra fazer marcação, eu acho mais fácil. E é isso. Agora podemos começar a leitura. Dia 8 de abril, é uma terça-feira, e eu vim falar, né, atualizar vocês sobre a minha leitura de verão. Bom, eu estou na página 129 e domingo eu devorei, entendeu? Eu li, eu acho que umas 60 páginas, eu estava muito empolgada pra ler e tal. Vou mostrar pra vocês as minhas anotações. Ó, tá começando a ficar, né? Enfim, vamos lá. O que eu estou achando da leitura? Até umas 40 páginas eu não tava gostando, vou ser bem sincera pra vocês. Não tava curtindo. Tava muita descrição, sabe? Ok, que às vezes é bom a descrição pra gente entender os lugares, enfim, os pensamentos da protagonista. Mas, nossa, tava muito cansativo. Daí eu fui, não, ok, vai melhorar. Eu tenho pra mim que as 50 primeiras páginas, ou até às vezes as 100 primeiras, vai ser cansativo. E depois flui. E é isso que acontece normalmente. E aqui não foi diferente, aconteceu realmente isso. Então, chegou nas 55, 60, assim, daí melhorou. Daí também o casal principal, eles começam a ter mais interação, enfim, então fica melhor, tem mais diálogos e tudo mais, né? E então tá muito bom, sendo que das 50 e poucos até as 128, né, que é onde eu parei, foi assim, ó, perfeito. Então, assim, confesso que no começo eu achei bem cansativo, assim. Até também pra entender como é o enredo, né? A escrita da autora. Até a gente se acostumar é complicado. Enfim. Mas eu tô gostando. Assim, eu realmente não sei que fim vai dar esse livro. Eu realmente não sei nada de que rumo eles vão tomar e tal. Isso é bom, né? Muito bom, porque daí a gente não tem spoilers. Mas, enfim, é isso. E uma coisa que eu gostei, que eu já vou comentar aqui, é que no começo de cada capítulo, ó, tem um título pra cada capítulo. E eu acho isso muito legal, sabe? Eu sei que deve ser muito difícil para autoras ainda, né, ter criatividade para criar um título para cada capítulo, mas eu acho que fica mais criativo. Eu acho muito criativo isso. E eu acho que tem mais personalidade, sabe? E eu acho que a gente já consegue criar uma expectativa do que vai ter naquele capítulo.
Então, né, aqui é Olive Garden. Então, provavelmente vai ter alguma coisa relacionada ao Olive Garden, né? Daí tem um que é o manuscrito, o vizinho, o clube do livro, sabe? Então, eu acho isso bem legal. Do que só, tipo, capítulo 1, 2, 3. Enfim, eu gosto. E é isso. E uma coisa que ainda não aconteceu, que eu até achei estranho, é que não tem muita descrição da protagonista, principalmente, do mocinho. A gente até tem algumas características, mas da mocinha não que eu me lembre. Mas não tem características de como ela é, sabe? O mocinho, a gente sabe que ele é alto, que ele tem olhos escuros, o cabelo é escuro também e tal, mas não deu uma descrição assim completa, sabe, sobre os personagens em si. E isso eu achei muito estranho, porque daí a gente, né, pelo menos pra mim, eu não consigo criar na minha mente como aquele personagem é, sabe, como ele, enfim, a caracterização dele, sabe? Ou até mesmo da mocinha. Da mocinha eu acho que não tem nada ainda falando sobre como ela é, sabe? Enfim, achei meio estranho. Ou realmente eu passei batida, assim. Mas enfim, isso me chamou a atenção, então eu resolvi falar pra vocês também. E é isso, gente. Não posso falar mais nada, né? Mas eu tô gostando bastante. O começo, assim, foi... Os protagonistas, eles eram meio que gato e rato, sabe? Eles estavam aceitando e tudo mais, blá blá blá. E daí, quando eles tiveram as primeiras interações sozinhos, que não tinha mais ninguém, daí ficou tudo melhor. Ficou tudo mais, oh meu Deus, fofíssimos, entendeu? Eles se irritando, mas... enfim, muito bom. E eu tô gostando, gente. Tô gostando. Mas é isso, novamente, não sei que rumo vai levar essa história, mas estou gostando bastante. E é isso. Vou voltar à leitura e quando chegar na metade eu volto aqui pra a gente conversar, tá bom? Hoje é dia 10 de abril e estou em 57% deste livro aqui, na leitura de verão. Deixa eu mostrar minhas anotações pra vocês. Chururu. Tem que tá tendo bastante anotação. Bom, vamos lá. Falei pra vocês que eu ia voltar, né? Com 50% de leitura. Já passei um pouquinho, mas enfim. E eu tenho algumas coisinhas pra falar pra vocês. Eu estou gostando muito da química do casal. Eles realmente têm uma química, sabe? E isso eu gosto bastante. Sabe, eles têm uma conexão ali, entendeu? Tem. A gente não pode mentir que eles não têm. Eles têm. Então eles têm uma conexão sim, uma química. Então eu amo as interações deles, as cenas que eles estão juntos e tudo mais. Super hilárias. E é aquilo... você vê uma química entre eles, mas eles não querem admitir que eles estão gostando um do outro. Então você fica naquele, ai gente, vai logo. Sendo que o primeiro beijo demora um pouco pra eles realmente se beijarem, tá? Não chega a ser um slow burn, mas demora. E, enfim. Então a química deles é sensacional, assim, eu tô gostando bastante. Que mais? Não é nenhum spoiler, né, porque eu li, tá aqui na sinopse, né, aqui atrás.
que a mocinha é escritora de livros de romance, né? E o mocinho, ele escreve sobre o oposto dela, né? Ele fala mais e eles fazem entrevista com sobreviventes de um... Fui baixando a voz, assim. Enfim. Então, eu confesso que esse tipo de cena eu fico meio agoniada, sabe? Quando eles falam, claro que não é nada muito explícito, né? Os detalhes, assim. Mas eu fico meio agoniada, meio tipo... Precisava mesmo falar sobre isso. Enfim, já teve duas cenas até o momento que o foco é esse, né? Enfim, novamente, não é nada muito explícito, mas você entende o que realmente acontece ali, sabe? E eu entendo também que a autora quis abordar esse assunto, né? Os opostos e tudo mais, até porque agora os dois estão escrevendo o que um escreve, então a mocinha tá escrevendo um assunto mais serião, né? E ele tá escrevendo um romance mais comédia romântica, assim, tal. Então, eu gosto disso, mas eu acho que sobre esse assunto meio... não sei. Eu fico meio agoniada, assim. Mas enfim, né? Faz parte da leitura, né? A gente tem que ler pra entender a história. Mas confesso que não tá não tá favorecendo essas partes, tá? E também é uma coisa minha, né? Tem isso também. E outra coisa que eu tô achando meio estranho não abordar tanto é a questão do leitura de verão, né? A praia e tudo mais. Caracterizar mais esse clima verão, sabe? A maioria das cenas eles estão em lugares fechados, então na casa deles, ou na casa de alguma outra pessoa, ou num restaurante, ou enfim. E não tem muito esse clima de verão. Leitura de verão, né? Eu realmente imaginava que eles falassem mais sobre praia, sabe? Mas esse clima de praia, de verão mesmo, entende? Eu acho que só falou uma vez que a mocinha foi tentar escrever lá na praia. Só. E, tipo, foi assim, uma descrição, sabe? Não caracterizou tanto esse ambiente de verão. Eu pensava mais que ia ter esse foco, entende? E não tá tendo. Pode ser que agora, no final, tenha um pouco, mas até agora... Não, a gente só realmente entende que eles moram... que eles são vizinhos numa cidade que tem praia e que a casa deles dá perto da praia. Só isso. Fora isso, não tem nada relacionado sobre, sabe? Enfim, faz parte também, né? É aquilo, expectativa e realidade. A gente cria uma expectativa e a realidade é diferente. Enfim, e uma coisa que eu estou achando é que não achando nada muito uau, sabe? Tipo, meu Deus, eu preciso ler e tal pra saber o que vai acontecer. Porque primeiro, eu realmente não sei qual vai ser o plot twist aqui da história, né? O ápice da história. Não tenho nenhuma ponta solta, nada. Fora eles escreverem os livros deles, não tem nada solto pra mim. Realmente só tá contando uma história, né? Tipo, narrando alguns fatos, algumas cenas, mas nada muito suspeitando de algo, sabe? Então eu realmente não sei o que pode acontecer. Eu acho que por não ter nada fisgado ainda, de tipo, vai acontecer isso, pode ser que aconteça aquilo, taranã, eu não tô com aquilo de, ai meu Deus, eu preciso ler. Realmente, a leitura da Emily Henry é envolvente. Eu gosto muito, né? Tô gostando muito, assim. Sendo que quando eu pego, eu leio bastante. Eu leio por algumas horas, assim, contínuas. Então, e mesmo tendo muita descrição no enredo dela, né? Na escrita dela tem muita descrição, mas mesmo assim envolve, sabe? Diferente do começo, que eu realmente tava achando muito descritivo e pouca ação ali e tudo mais. Agora não, tá mais
ok, vou ler para entender mais o que tá rolando e tal. Enfim, mas essa suspeita do que vai acontecer, qual vai ser o final, não sei. Realmente não sei, gente. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês agora na metade do livro. E, né, tô gostando, mas nada muito... Ah, meu Deus do céu. E é isso. Nada muito... Uau. Falta pouco agora, né? Menos de 50%. Vamos ver como vai funcionar aí. E eu venho quando finalizar a leitura. Só queria mostrar pra vocês o nome do capítulo. A praia. E eles vão realmente ir pra praia agora. Só porque eu tinha comentado com vocês que não tinha nada relacionado, né? Não tinha ainda explorado esse cenário. E agora tem um capítulo só focado nisso. Gente, cada coisa, viu? Mas enfim, o importante é que tem, né? Pelo menos um capítulo tem. Vamos lá gravar o encerramento, né, do vídeo, lendo Leitura de Verão. Então vamos lá. Hoje é dia 22 de abril. Eu terminei o livro de 16. Só que eu esperei um pouco, né, pra realmente vir aqui falar pra vocês do que eu achei do livro e tudo mais, tá? Então vamos lá. Vou mostrar minhas anotações primeiro. Olha, teve várias anotações, teve muitas anotações. E eu adorei a escolha dos meus post-its, ficou muito lindo. Deixa eu arrumar aqui, pronto. E, enfim. Mas sobre o livro em si, o que falar sobre ele? Eu fiquei meio em cima do muro, assim, sabe? Em relação a algumas questões. Principalmente na hora de dar a nota, eu fiquei muita dúvida de que nota eu daria. Mas, enfim, vamos lá. Vou tentar falar as minhas questões aqui sem dar spoilers, né? A primeira questão é a química do casal. Eu gostei bastante quando eles tinham interações, né? Eles se zoavam ali, era sei lá, era aquela implicância gostosinha, sabe? Nada muito forçado, até porque eles são mais adultos, né? Então, eu acho que são por volta de uns 30 anos. Então também aquela implicância adolescência, né, de adolescente não ia ser legal. Mas eu gostava muito das interações deles e, enfim. Principalmente o mocinho, que em algumas questões ele realmente falava que ele tem um passado, né? A mocinha também tem um passado, mas o mocinho fala muito pontual em uma parte que ele estava tentando se curar das coisas que ele tinha passado, né? Que ele estava passando através de terapia e tudo mais. Então eu gostei, né, dessa parte da química deles, das conversas deles, enfim.
Uma coisa que eu não gostei, assim, foi o assunto, né, da pesquisa dele. Eu acho que eu até cheguei a comentar durante o vídeo aí, né, durante a leitura, que ele faz pesquisas, né, ele é um escritor de assuntos mais pesados, assim. E ele faz pesquisas, né, pra realmente tentar trazer um sentimento real ali, enfim. E confesso que sempre quando ele ia fazer as pesquisas eu ficava meio, ai, não quero ler sobre isso, entendeu? Porque, gente, pra mim, leitura é um momento que eu quero relaxar, sabe? Por isso que eu escolho romance. Porque não tem que pensar muito e, né, não tem assuntos muito sérios assim. Enfim, é algo mais gostosinho e tudo mais. Então, confesso que quando aparecia os assuntos mais das pesquisas dele, eu ficava, ok, vamos lá, né? Vamos encarar, porque senão eu vou perder muita parte da história, né? Enfim, não é nada muito detalhado assim do que realmente acontecia, mas não é um assunto tranquilo, né, não? Enfim, e então não gostei disso. Eu gosto da autora trazer esses dois lados, né? Então o mocinho é escritor e escreve um assunto mais pesado, diferente da mocinha, e eles têm que trocar ali, né? Que ajuda no bloqueio criativo dela, principalmente, porque ela está em bloqueio criativo. Então eu gosto disso, dessa temática, sabe? Deles terem assuntos diferentes, de livros diferentes, eles vão trocar pra ver coisas novas, né? Isso, ok. Mas eu acho que a autora podia trazer algum suspense, sei lá, e não esse assunto em específico, entendeu? Que realmente era meio, sei lá, não gostei muito do assunto que eles tratavam no livro em si, sabe? Enfim. Mas eu gostei de toda essa parte deles trocarem, enfim. Outra coisa é o plot. Eu não achei que teve um plot assim, nossa, eu realmente não tava esperando por isso, tanã. Não, sabe? Realmente as coisas só foi acontecendo, só foi juntando o quebra-cabeça. O que foi bom, por um lado, mas não é nada muito surpreendente, sabe? Então não me cativou, assim, muito. E até também não teve aquela coisa de tipo, nossa, eu quero ler pra saber o que vai acontecer e tal. Eu tava até meio preocupada com o final do livro, porque eu pensei que eles iam ter término de terceiro ato, né? Eles iam se separar no final. Enfim, não teve muito isso, né? Teve um pouco aqui, mas enfim, não foi realmente uma separação, assim. Enfim, então eu acho que o plot ficou meio ok, só juntou as pecinhas ali, sabe? Não teve aquela coisa uau, né? Enfim, gente, não sei como explicar. E perdão se a luz estiver ruim, deixa eu ligar aqui. Melhorou? Não sei, eu acho que sim. Mudou ali um pouco a luz, né? Porque realmente o dia está acabando, né? Enfim, então essa parte final aí também não me pegou, sabe? Não me instigou, assim. Só realmente foi juntando as pecinhas e só isso, né? E o que mais que eu posso falar? Eu acho que em geral foi isso, sabe? Teve coisas que eu gostei, teve coisas que eu não gostei, e por isso que eu fiquei naquela, que nota eu vou dar para esse livro. Assim que eu terminei a leitura, eu coloquei lá no meu Notion, né, que é onde eu registro todas as minhas leituras e tudo mais, todos os livros que eu tenho. Eu coloquei 4 estrelas. Só que daí, conversando, pensando melhor, eu dei 3 estrelas. Desde 2022, eu não dou... Não, desde 2023... Desde 2023, eu não dou mais nota quebrada pros livros. Então, 3,5, 4,5, não. Eu dou nota cheia.
Daí, se eu realmente desse uma nota quebrada, eu ia dar 3,5. Só que como eu não tenho mais isso, né, realmente dou uma nota cheia, então eu dei 3, né, nota 3, que tá ali no meio, entendeu? Não é ruim, mas também não é maravilhoso, né, tá ali. E, enfim, e uma coisa que eu gostei, eu acho que é isso que me deixou, né, eu criei uma... Eu gostei... Calma aí, deixa eu tentar explicar. No final do livro, realmente, nas últimas páginas, depois dos agradecimentos, tem uma parte que eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Por trás do livro. Aqui, tá na página 357. Se você não viu que tem essa parte, vão lá ver. Que a autora explica como surgiu a história, né, desse livro, como ela teve essa vontade de escrever essa história. E basicamente ela estava passando pela mesma situação que a protagonista. Ela estava com bloqueio criativo, então ela falou: já que eu não estou conseguindo escrever realmente uma história nova, então ela começou a pensar por um outro lado. Ela começou a fazer perguntas para o que a protagonista, que está com bloqueio criativo, o que ela faria na situação. Então, foi aí que foi instigando, né, foi dando ideias para ela escrever esse livro. E eu gostei muito disso, dela ter revelado que esse livro veio de um bloqueio criativo, sabe? Então, eu achei isso muito legal da parte dela, né, dela ter falado isso pra gente. E que, enfim, leiam, porque se você tem um livro e não leu essa parte, leiam, porque eu achei muito legal. Gosto muito desses bastidores, sabe? Onde as autoras realmente falam por trás das histórias. Eu acho muito interessante, ainda mais que ela estava passando pela mesma situação que a protagonista. Enfim, leiam, vale super a pena. E eu gostei muito disso, né? De saber que esse livro surgiu através de um bloqueio criativo. Só que pode ser que por essa questão, né, como ela estava com bloqueio criativo e tudo mais, eu acho que ela não conseguiu dar realmente não a devida importância, mas, né, é um bloqueio criativo, a gente não fica muito animado quando a gente tá com bloqueio criativo. Porque eu sou da área criativa e eu sei muito bem sobre isso. Né, quando a gente tá com bloqueio criativo, a gente até consegue criar alguma coisa, mas não é aquilo tudo. Então, eu acho que esse livro foi o primeiro também que eu li dela, então não posso dar muitas... falar, nossa, esse realmente foi o pior livro, não. Mas eu acho que por ter sido de um bloqueio criativo, eu acho que ela não conseguiu instigar tanto, sabe, no enredo, assim. Bem, essa é a minha opinião, galera. Tá bom? E, novamente, esse é o primeiro livro que eu leio da autora. Então, pode ser que realmente seja o estilo dela, né, de enredo. Que eu não me identifiquei tanto, sabe? Enfim. Mas, por outro lado, eu achei que a escrita dela tem muita descrição. Esqueci de falar isso, mas tem muita descrição. E mesmo assim, eu não pulava a parte das descrições, sabe? Eu acho que a escrita dela dava um gosto de tipo, ok, eu quero saber o que ela vai descrever aqui pra ver o que vai rolar e tudo mais. Porque eu confesso que alguns livros eu pulava a parte da descrição, de tanta descrição, e só ia pras falas, sabe? E esse livro não, então eu gostei da escrita dela, sabe? Mas o enredo em si, a história em si não me pegou tanto. E eu acho que é por esse fato de ser um livro derivado de um bloqueio criativo, tá? Ou realmente não me representou tanto, não me identifiquei tanto, tá? Enfim, é isso, gente. Vou parar de falar, porque senão eu vou me enrolar muito aqui.
Mas para um primeiro livro, eu gostei, né? Dei uma nota metade ali. E é isso, tá? Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar as notificações, porque isso é muito importante pra mim, já que eu estou começando aqui no YouTube. E também, né, não deixe de ativar as notificações pra não perder mais nenhum vídeo, porque eu vou gravar lendo todos os livros dela ainda no ano de 2025. E logo, na verdade hoje, dia 22 de abril, lançou mundialmente o novo livro da Emily Henry, que é Uma Vida e Tanto, e eu já comprei na pré-venda, está prestes a chegar, então eu pretendo ler esse livro em maio, tá? Então não deixe de se inscrever aqui para não perder nada, combinado? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!